Pessoal, então vamos aqui, vamos criar aqui uma sequência de resolução de questões para poder fazer a revisão final. Então, resolvi criar, o pessoal estava pedindo, prometi, e a gente está aqui para nossa primeira bateria de questões, tá? A ideia é resolver de 2 a 3 questões em cada encontro desse para poder ajudar vocês na revisão. Então é o seguinte, a primeira questão que eu vou começar, pegando a prova de 2018 do PAS 3, vamos tentar resolver essas três, 16, 17 e 18, que está falando dessa obra da Tropicália, tá? Da instalação Tropicália. Então o que nós temos aqui? Essa obra ela apareceu lá na prova, no ano passado, e ela vem falar justamente da instalação Tropicália, né, do Hélio, e aí trouxe, né, veio um texto aqui falando sobre, tá, explicando um pouquinho como é. Então a obra Tropicália era constituída por um labirinto de madeira forrado com areia e pedras, que ao ser percorrido pelo espectador, colocava-o em contato corporal com os diversos elementos naturais e culturais do Brasil, como plantas tropicais, araras nativas. Era um percurso que terminava em frente a um aparelho de televisão ligado. A obra acabaria dando nome a todo o movimento cultural, tropicalismo, que abarcou, aliás, diversas expressões artísticas. Então esse é o texto que, na verdade, resume um pouco, sintetiza o que foi essa instalação. Então veja que a gente tem aqui a areia, né? Tem o pessoal então entrava por aqui, tem a parte sensorial aqui, né? Sentia, passeava e ao final chegava até uma televisão, tá? Então a ideia, a proposta aqui de uma instalação sempre é a pessoa experimentar, vivenciar aquela emoção, aquele sentimento, aquela experimentação naquele momento. A instalação Tropicália é uma delas, tá? Então ela tenta fazer esse recorte daquele momento histórico, daquela situação, daqueles elementos. Ou seja, cada elemento aí é colocado numa posição de propósito e dialogando com o todo, tá? Então, posições individuais acabam dialogando com o todo, que é a proposta da instalação. Perceba que essa instalação ela tem um link direto com o tropicalismo. Existe também a música do Caetano Veloso, que é a obra do PAS 3. Então aqui a gente consegue ter um link e foi feito isso no final do texto. Eu já destaco que você, se caiu ano passado Tropicália instalação, eu estudaria com certeza esse ano a música do Caetano, tá? Então é bem provável que isso pode aparecer aí, tá? Na prova de vocês, alguma coisa envolvendo Caetano, Gilberto Gil, a galera toda, Tom Zé ali, eu ficaria muito alinhado ao movimento, tá? Tropicália como um todo. Então sinalizo que já faço uma pesquisa sobre o movimento, né? Essa questão que esse movimento representou uma ruptura na música, trazendo várias influências, tanto externas quanto internas, né? O baião interno, o pop rock externo, concretismo, e misturou também a questão além de ter sido uma ruptura na música, né? Até então, na maneira como se fazia música, ela também foi uma ruptura na questão política, né? Da chacoalhada ali, né? No final dos anos 60, você tem ali a questão da ditadura militar, período militar ali. Então é um movimento que surgiu nesse contexto e que bateu de frente ali com tudo e com todos, né? Com o regime ali. Então a gente tem que estar alinhado e fazer essa conexão. A gente sabe que liberdade também vai dialogar com isso, então a gente já tem que fazer essas conexões entre essas três obras aí. Tem outras também, mas essas três já destaco que você tem que ficar ligado porque elas estão conectadas ali, tá bom? Vou indo aqui para o item, ó. Tendo como referência a obra Tropicália, reproduzida na imagem antecedente, e o texto a que se segue, julgue os itens. Então, gente, o 16 fala bem assim: compreender o lugar vinculado ao espaço e ao tempo como constituintes de sua realidade amplia as percepções de aspectos estruturantes dessa realidade, como se observa na obra Tropicália. Então, compreender o lugar vinculado ao espaço e ao tempo como constituintes da sua realidade amplia as percepções de aspectos estruturantes dessa realidade. É justamente o que eu expliquei agora há pouco. A ideia de uma instalação como essa é justamente que o ser humano, quem for visitar, compreenda e tenha essa percepção do lugar, do espaço e do tempo que está sendo apresentado ali. Entender aquele contexto histórico, aquele momento histórico, aquele recorte, tá? E as percepções associadas a isso, né? Dessa realidade ali. Então, é justamente a tradução da pegada dessa obra, tá? 17.
A obra Tropicalia envolve a manipulação ou participação sensorial, corporal, ou seja, participação tátil, olfativa, visual e semântica do espectador. Com toda certeza. Quando você tem uma obra que a pessoa só observa, você está trazendo apenas uma percepção. Quando você tem uma obra que a pessoa observa, pega, pisa, sente o cheiro e por aí vai, você consegue explorar todos os sentidos ali. Então, é justamente a ideia da instalação. O próprio texto diz que a pessoa ela caminhava pelo espaço, né? Então, contato corporal, ela destaca isso, ó, que havia um contato corporal, a questão dos diversos elementos naturais e culturais do Brasil. Então, tinha areia, tinha pedra. Então, perceba que era um labirinto em que a pessoa tinha que caminhar, experimentar e testar. Então, de fato, todos esses elementos aqui estão associados. Então, esses dois itens aqui, ó, estão corretos. E o último aqui, gente, ó, a forma de organização de elementos, linhas, pontos, curvas no espaço, delineia a imagem e, consequentemente, as características de um movimento artístico, no caso, né, caso da obra em apreço. É aquele que eu falei, ó, linhas, pontos e curvas delineiam a imagem, ou seja, você tem aqui todos esses diversos elementos da arte aqui presentes e a forma como isso aparece, a forma como isso é configurado, isso traduz o que se espera, né? A realidade que se espera representar. Então, nós temos justamente isso aqui, ó. E as características desse movimento artístico, né? As características do movimento artístico em apreço, tá? Então, é justamente isso que também nós temos aqui em relação a essa obra. Beleza? Então, aqui o examinador foi bem tranquilo com a gente. Nessa prova do ano passado, trouxe logo 3 itens, os 3 corretos aqui, em relação a esse item, traduzindo bem qual que é a ideia de uma instalação, então, né, dessa obra Tropicalia. Né? Aqui ele nem chegou a entrar muito no tropicalismo, né, no tropicalismo, mas ele ficou preso mais à interpretação aqui da obra em si, do conceito bem amplo aqui, ele nem aprofundou tanto a análise, mas já foi suficiente para que quem fez essa prova ano passado conseguisse acertar esses 3 itens com toda a segurança. Beleza? Fechou, até o próximo vídeo aí explicando e resolvendo mais questões.